Você faz o check-in no hotel, finalmente o seu merecido descanso. Você investiga o quarto com seus olhos e de repente vê uma engenhoca esquisita na parede. Parece que dá para abri-la, mas não há nada atrás dela, apenas a parede. Você está realmente curioso sobre o propósito de sua descoberta. Então pergunta ao seu melhor amigo sabe-tudo, a internet. 5 minutos depois, você coloca uma calça sua na engenhoca. Acontece que é um equipamento para passar calças. Você precisa colocar a calça entre a prensa e a almofada de aquecimento. Você o fecha e liga o aquecimento. A temperatura normalmente sobe até 60 graus Celsius e o jogo de espera começa. A eliminação de vincos dessa maneira leva de 15 a 45 minutos. E isso para apenas uma calça. Por sorte, você tem o seu ferro a vapor de viagem com você. Ele funciona muito mais rápido. Este frasco se parece um perfume extravagante. Qual será o cheiro? Espere, o manual diz que é um extintor de incêndio? Uau! Então, aparentemente, existe um tipo de extintor de incêndio de arremessar. Você deve jogá-lo no chão no caso de uma emergência. O belo recipiente se rompe e o líquido se espalha por toda parte para parar um pequeno incêndio. O manual diz que você também pode usá-lo para criar uma rota de fuga ou abrir o frasco e despejá-lo sobre seus itens mais valiosos para salvá-los. Pode me chamar de antiquado, mas eu ainda prefiro o extintor de incêndio tradicional. Por sinal, o seu bisavô, na verdade algo mais como um tio realmente distante, foi criado por um inventor grego, Ctesíbio de Alexandria, por volta de 200 a.C. Ele inventou uma bomba manual que podia colocar água em uma fogueira. Você consegue adivinhar para que serve este dispositivo? É o primeiro mouse de computador do mundo, projetado e apresentado por Douglas Engelbart nos anos 60. A invenção foi parte de seu enorme projeto de aumento do intelecto humano. O primeiro mouse foi feito de madeira, tinha 2 rodas e apenas um botão em cima. Não se parece muito com os descendentes de hoje, né? O gadget recebeu seu nome porque tinha um cordão preso na parte de trás, o que o fazia parecer um roedor. Tem também uma história popular que diz que o cursor foi nomeado Cat na época da invenção. Portanto, um rato controlando um gato. Os técnicos de informática da época deviam ter um excelente senso de humor. Outro fato engraçado é que Engelbart nunca conseguiu a patente de sua invenção, já que ela foi para o Instituto de Pesquisa de Stanford, seu empregador. Essa patente expirou muito antes de o mouse se tornar um animal de estimação tecnológico popular em todo o mundo. Alguma ideia sobre esse artigo de talheres de prata? Um garfo realmente seguro? Ou talvez uma colher que caiu na estrada e foi achatada por um caminhão? Não e não. É um utensílio para empurrar alimentos. Muitos deles também eram feitos de prata e tinham o nome do proprietário gravado no cabo. Porque ninguém gosta de compartilhar algo assim com outro, sabe? Este bonito utensílio servia para empurrar a comida para uma colher ou um garfo. Ele era especialmente útil para as pessoas mais jovens que não tinham uma faca à sua disposição. Outra ideia de como usá-lo seria colocar a comida de uma travessa em seu prato. E antes que você diga, nunca usei ou planejo usar um utensílio para isso em sua vida. Você realmente o usa. Porque se você tem um processador ou moinho de alimentos que transforma batatas sólidas, cenouras e similares em uma substância macia e agradável, ele vem com algo que faz essa função. Ele ajuda o seu futuro almoço a descer pelo tubo ou para dentro da tigela. Aham! Se você se encontrasse nas partes ricas de Londres no início do século XX, poderia testemunhar esta máquina. Um aspirador de pó puxado por cavalos. Nada muito extravagante, você sabe. Foi a invenção de um engenheiro chamado Hubert Cecil Booth. Ele decidiu provar que a maneira correta de se livrar do pó era levando-o para dentro do aspirador através de um filtro, e não levantando o pó com ar para pegá-lo no saco coletor como faziam antes. Depois de executar vários testes bastante arriscados, ele estava finalmente pronto para apresentar sua invenção ao mundo. O aspirador pararia na casa do cliente. Eles puxavam mangueiras longas através das janelas, acionavam um motor a gasolina e então a magia da limpeza começava. Uma visita da máquina custava tanto dinheiro quanto uma governanta por 1 ano de trabalho. Uau, fazeu amar ainda mais o meu aspirador sem saco. Este se parece com o motor a vapor do Titanic, ou só eu que acho? Na verdade é um ar-condicionado de 1842. O Dr. John Gorrie, um médico da Flórida, queria encontrar uma maneira de resfriar o ar para os seus pacientes no hospital. Ele criou uma máquina que fabricava gelo usando tecnologia de compressor. Seu grande objetivo era fazer de sua invenção uma coisa comum para regular a temperatura em casas e cidades inteiras. Infelizmente ele faleceu e outros fizeram seu sonho se tornar realidade anos depois. E você ativa o seu ar-condicionado com um clique.
Imagine que você é convidado para uma festa na corte real na França do século XVIII. O que você traria como presente? Talvez algumas joias chiques ou um livro raro? Bom, a lenda diz que o primeiro grampeador foi feito como um presente para o rei francês Luís XV. E sim, isto é o que um grampeador costumava parecer um século depois, em 1866, quando George McGill obteve uma patente para ele. Seu primeiro equipamento para fixar papéis, que foi um sucesso comercial, foi lançado cerca de uma década depois. Ele pesava 2,5 kg e era chamado de prensa grampeadora de golpe único. Agora, esta parece uma casa aconchegante para uma família de 2, exceto... Onde estão as janelas? Espere, na verdade é o bisavô da geladeira que você tem em sua cozinha agora. Os engenheiros persas encontraram uma maneira de armazenar gelo no calor do verão no deserto, por volta de 400 a.C. No inverno eles coletavam muito gelo nas montanhas próximas e o colocavam em um desses poços de gelo. Tinha uma grande cúpula feita de tijolos de lama acima do solo e um espaço de armazenamento subterrâneo profundo. Eles usavam gelo para manter a sensação de frescor para a realeza no verão e para produzir uma sobremesa tradicional congelada. Eles também colocavam um pouco de comida lá dentro. O primeiro refrigerador elétrico para uso doméstico tornou-se realidade em 1913. Era basicamente um armário com uma unidade em cima, o que fazia toda a magia. Portanto, ainda assim, não era muito parecido com as geladeiras que conhecemos e amamos hoje. Agora, você pode adivinhar quando a primeira máquina de venda automática foi inventada? Minha estimativa é que foi em algum lugar do século XX, mas a resposta correta está na verdade no século I depois de Cristo. Ero de Alexandria, que criou muitas engenhocas legais na época, teve a brilhante ideia de vender água benta para ajudar a coletar fundos para os templos. Por uma moeda de 4 dracmas que você colocava na fenda, podia receber alguma quantidade do líquido. Parecia um milagre para as pessoas que não sabiam como a invenção realmente funcionava. A máquina parecia um vaso selado com uma ranhura para moedas. Quando a moeda entrava, ela levantava uma barra dentro do vaso com seu peso e a água era liberada. As primeiras máquinas de venda automática, como as que conhecemos hoje, surgiram no final do século XIX em Londres e vendiam cartões postais. Este parece um daqueles telefones antigos onde você coloca o número dígito por dígito. Oh, lembranças! Mas na verdade é um controle remoto de 1939. Foi bastante revolucionário para sua época, pois foi o primeiro modelo sem fio para rádio e funcionava com baterias. O primeiro controle remoto para um aparelho de TV foi inventado cerca de uma década mais tarde. Tinha um fio e era chamado de lazy bones, em tradução literal, ossos preguiçosos. Não tenho certeza se ofender futuros clientes é uma boa estratégia de marketing. Então acho que vou ficar com o meu controle remoto universal que não me chama de preguiçoso.